Olá, alunos do terceiro ano. Então, hoje a gente vai estar trabalhando um tema bem legal que vocês vão gostar de aprender, tá? É um tema bem fácil que vocês vão gostar, vai ser bem fácil de compreender. O tema da nossa aula de hoje é antecessor e sucessor. Para a gente compreender bem esses aspectos de antecessor e sucessor, que é o nosso tema, a gente precisa também ter bem conceituado as unidades de milhar, centena e dezena, né? Unidade, centena, dezena, né? E unidade de milhar, tá? Essas são importantes aliados para a gente conseguir compreender ali o nosso trabalho, né? O nosso tema de hoje, e que vai fazer diferença na hora de vocês responderem as atividades, vai fazer com que vocês consigam responder, tá bom? Então, vamos lá. Antecessor e sucessor. O antecessor e o sucessor, o próprio nome deles já diz qual que é o significado de cada um. Antecessor é o número que vem antes, sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, se a gente pega o número 8, qual é o número que antecede o número 8? É o número 7. E o número que vem sucessivamente ao número 8 é o número 9. Então, a gente é bem fácil de compreender, tá? Então, vocês têm que prestar bem atenção. Qualquer coisa, se o número for maior, também a gente faz lá o desenho das divisões das unidades dos números, né? Das divisões numéricas. Faz lá o desenho, faz a coluna da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Por que isso? Para vocês não se perderem e para que vocês compreendam certinho a decomposição e a composição de cada número, tá bom? Assim a gente pode ser simples, mas a gente vai trabalhar com questões um pouquinho mais complexas, né? Com probleminhas, né, mais complexos, tá? Então, a prof vai estar passando um exemplo aqui para vocês, tá bom? Bem simples e fácil, vocês vão conseguir compreender bem facinho, tá? Deixa o prof desenhar aqui. Ó, vocês podem estar fazendo esse desenho lá no caderno de vocês também, tá bom, gente? Esse daqui é um desenho que vai auxiliar vocês, tá? Gente, uma coisa que é bem importante vocês saberem é a ordem crescente e decrescente. Quando a gente fala em antecessor, a gente tá decrescente, tá? Por quê? Porque é o número que vem antes, é sempre o número que vem antes, tá? Quando é um número que vem depois, é sempre ordem crescente, que é o que vem após o outro número, né? E agora, se eu pegar, assim, um número no meio, por exemplo, o número 8. Tenho aqui o número 8, que a prof deu. Vamos pegar um número maior, 810. Esperem que o prof errou aqui. Vou já desenhando do outro lado. Oito. Aqui. Opa, tá um pouco fraco esse celular. Aqui, número 810 no centro. Eu quero saber o antecessor. Onde vai ser o antecessor? Aqui. Isso mesmo. Vocês podem estar marcando onde é o antecessor e o sucessor, tá bom, gente? Qual que é o número que vai anteceder o número 810? Vai ser o número 809. Certo, gente? E qual que é o número que vai suceder o número 810? É o número 811. Gente, por que o prof fala que é importante vocês conhecerem bem a unidade de milhar?
Porque, gente, se vocês pegarem aqui, nessa casinha aqui, por exemplo, você vai pegar o número 1000, né? O número 1000. Aqui a gente tem o número 1000, né? Espelhado. Vamos pegar aqui. Que vocês considerem esse último. Número 1000 aqui, ó. Tá? Pra mim fazer a decomposição dele, pra mim saber a casa anterior, o antecessor dele, eu preciso transformar as unidades de divisões. Transformar, não. Mas a unidade de milhar não vai mais existir. Por quê? Porque vai ser o número 999, não é certo? Né? Vai ser o número 999 que vai apresentar o antecessor. Então, é por isso, gente, que é preciso, sim, a gente compreender bem sobre essas divisões aí das unidades numéricas também, tá? É de grande importância. Vamos supor, gente, que lá a professora passou uma questão assim. A prof vai falar aqui uma questão. João mora em uma casa cujo número 264. Aqui, deixa eu pegar outro papel canetando pra exemplificar. O número é 342. Aqui. 342 aqui. 342. Agora, vamos esquecer desse antecessor e sucessor aqui desse jeito, tá? O próximo vizinho do João, seu João, tá, na casa 342. Seu próximo vizinho, o vizinho que vem depois, né, que é o sucessor, mora na casa de número 235. Não, vamos fazer assim. João mora numa casa de número 242, certo? Ele quer saber o número da casa do seu próximo vizinho. João sabe que a próxima, segunda casa depois da sua, tem o número 344. Qual é o número da casa do sucessor, do vizinho sucessor de João, do próximo vizinho de João? Então, ele tá querendo saber o vizinho aqui do meio, certo, gente? Então, qual que vai ser o número? Você vai ver esse número aqui e esse daqui. 344, 342. Qual que tá faltando? 343. Compreenderem, gente? Por isso que é bem importante você estar compreendendo a unidade de milhar. Ela vai fazer toda a diferença na hora de vocês estarem realizando essa atividade, ok? A prof vai estar passando uns videozinhos aqui pra vocês entenderem, compreenderem, tá? O antecessor é tudo aquilo que vem antes, o número que antecede, e o sucessor é aquilo que vem depois. Vocês podem estar usando exemplo lá de se é um número muito extenso, né? Pra vocês saberem qual vem antes. Vocês podem estar usando lá a separação numérica, o desenho lá, e também vocês podem estar usando esses exemplos, de desenhar em casinhas, desenhar o cubo, só para representar mesmo, tá? É bem fácil, gente, é só vocês desenharem qualquer coisa, representarem com desenho para vocês compreenderem melhor, tá? Eu vou deixar alguns exemplos de tarefa e vocês vão estar fazendo e enviando vídeos apresentando pra prof, tá? Ainda a prof vai coordenar o que vai ser feito, tá bom? Nas tarefas, gente, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar escrevendo um número e um antecessor e um sucessor. Por exemplo, eu vou ter lá o número 8. Vocês vão escrever o antecessor e o sucessor. Nas tarefas, vai precisar ter o quê? Um número de unidade, de dezena, de centena e de unidade de milhar. A dezena de milhar ainda não precisa, pode ser só unidade de milhar por enquanto, até vocês pegarem bem o jeito, tá? Depois, daí, a gente trabalha com o resto.
Então, encerramos hoje aqui, por aqui a aula de hoje, e a gente vai ficar com um videozinho explicando melhor, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, né, o que significa antecessor e sucessor, ok? Muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falarmos sobre um conteúdo de matemática. Então peguem, por favor, o livro de matemática e abram na página 57, onde fala sobre antecessor e sucessor. Ok? Página 57 do livro de matemática. Eu coloquei aqui no quadro a sequência numérica, ó, começando do 0, coloquei até o 9. Mas aqui, por que eu coloquei esses 3 pontinhos? Porque é uma sequência infinita. O que isso quer dizer? Ela não tem fim. Então, ele vai. Se eu fosse escrever, não caberia aqui no quadro. Certo? Então, como a gente tem um lugar certo de cada número, a gente pode descobrir qual é o número que está antes e o número que está depois. Sendo assim, nós vamos chamar de sucessor e antecessor. Então, olha aqui no quadro. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu consigo saber quem é o número que vem depois do 4 e o número que vem antes. Então, eu tenho 4. Quem vem antes do 4? Quem é o antecessor? Olha a palavrinha. Antecessor vem de antes. Então, antecessor é o número que vem antes. Quer dizer que ele tem uma unidade a menos. E o sucessor é o número que vem depois. É o que sucede, é o que vem após. Tá bom? Então, antecessor, é só vocês lembrarem da palavrinha antes. Ele tem uma unidade a menos. E o sucessor é aquele que vem depois. Tá bom? Vamos completar a reta que a tia colocou aqui. Olha, a gente tem aqui, começando pelo numeral 0. Quem é o sucessor do numeral 0? Quem vem depois? O número? Quem é? 1. Então, quem é o sucessor do número 0? O número 1. E quem que é o sucessor do número 1? O número 2. Quem é o sucessor do número 2? Quem vem depois? O número 3. Depois do 3, temos o sucessor dele, o 4. E quem é o antecessor do 4? O 3. Depois do 4, nós temos o 5. E depois do 5, qual é o sucessor? O número 6. Depois do 7, quem é o sucessor do 7? 8. E quem é o sucessor do 8? O 9. E quem é o sucessor do 9? O 10. Então, formamos a nossa reta aqui. Vamos observar o seguinte. Todos os números aqui têm um sucessor, não tem? Nós falamos na hora de completar. Mas quem é o antecessor? O antecessor é de antes. Qual é o antecessor do 10? O 9. Olha aqui, ó, é o que vem antes dele. Qual é o antecessor do 9? O 8. Do 8, o 7. E do 7? O 6. O antecessor do 6? O 5. E o antecessor do 5? O 4. Quem é o antecessor do 4? O 3. O antecessor do 3? O 2. O antecessor do 2? O 1. O antecessor do 1? O 0. E o antecessor do 0? Quem é? O 0 é o único número que não tem um antecessor. Tá bom? Então, o antecessor aqui do 0 não existe. Mas lá na frente vocês vão entender que existem alguns números ali para trás daquela reta, mas isso fica para depois, tá bom? Então, números naturais, nós não temos antecessor do 0. Começa no 0 e vem os seus sucessores, tá bom? Trouxe aqui também alguns exercíciozinhos para fazer com vocês. Agora que vocês já entenderam que antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Prestem atenção, que número é esse? 234. Quem é o antecessor do número 234? Quem vem antes? Lembra da família dos números? 230, 231, 232, 233, 234. Então, quem vem antes do 234?
Quem? 233. E quem é o sucessor do 234? 235. Próximo. 678. Quem é o antecessor do 678? 677. Quem é o sucessor do 278? 679. Percebam, antecessor, a gente retira uma unidade. Sucessor, a gente acrescenta uma unidade. Próximo, 129. Quem é o antecessor do 129? 128. Quem é o sucessor? 129, 130. Muito bem. Próximo. 67. Qual é o número que antecede? O antecessor de 67? 66. E qual é o sucessor do 67? 68. Deu para entender direitinho? Agora eu trouxe pra gente um adivinha. Quem sou eu? Nós temos que ler, interpretar e entender. Qual é o número que está sendo investigado ali? Vamos lá? Meu sucessor é 343. Que número será esse? O sucessor dele é o 343. Se o sucessor é o que está na frente, eu tenho que descobrir o número que está antes. Quem é o número que vem antes de 343? Qual? 342. Então, que número é esse? 342. Porque o sucessor dele é 343. Próximo. O meu antecessor é o 197. Se o 197 está aqui, ele é o antecessor, quem é o número? E aí? 198. Muito bem. O 109 é antecessor do... O 109 é antecessor de quem? Do 110. Muito bem. Vocês estão muito espertos. O 326 é sucessor do... Ele é sucessor, ele vem depois de qual número? 326. E aí? 325. Vocês são espertos, hein? Tenho certeza que todo mundo entendeu. Então vamos lá, recordando. Antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois. Tá bom? Então façam a lista de exercícios, pratiquem aí e amanhã a gente volta para fazer a correção, combinado? Um beijo, tchau, tchau!